Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Olá, eu sou Lígia Marques e você está assistindo o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele também é exibido pela Amigo TV, Max Cloud TV, site da TV Santa Maria, santamaria.tv.br e pelas redes sociais. Este programa é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, né? Fazia muito tempo que eu não via ele, que eu queria convidá-lo, já disse que é ele, né? Então eu vou dar uma introdução, como eu sempre faço, dizendo as peculiaridades dele. É graduado em Arquitetura e Urbanismo pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui em seu currículo profissional aperfeiçoamentos em Latex Design pela Escola de Arquitetura de Londres, conhecida pela sigla AA, Architectural Association School of Architecture, na Inglaterra. Ele fez também um curso, uma especialização, né, uma formação em Stone Design no Politécnico de Milão, na Itália, e possui a formação em Master Strategic Design pela Unicinos, em Porto Alegre. É empresário e proprietário da loja Casa Plus, em Santa Maria, e é fundador do escritório de arquitetura Arquimovimento e da Arquitetura e Construções Limitada, que recebe seu nome, Clândio Zimmermann. Bem-vindo ao programa, arquiteto Clândio. Prazer todo meu. Prazer te receber. E eu achei muito bacana o teu portfólio profissional. Tu tem algumas premiações, que depois a gente pode falar, né? E algumas publicações nos livros de arquitetura, né? Depois tu pode mencionar, mas eu achei muito bacana e muito valoroso os cursos imersivos que tu fez, né? Por exemplo, no exterior, proposto por algumas escolas que são importantes, esses cursos na formação do complementar do arquiteto, né, para a construção da sua vida profissional. Você teve a oportunidade de estudar na mais antiga escola de arquitetura independente no Reino Unido, uma das mais prestigiadas e competitivas do mundo, famosa por seu amplo programa, importante para a cultura arquitetônica contemporânea. Fale para nós a sua experiência e como é que tu aplicou esse conhecimento, principalmente no curso, esse Latex Design. Explique para o nosso público. Então, assim, eu acho que é interessante de falar como é que eu cheguei lá, né, nesse curso. E eu já sou formado há 31 anos pela URGS, ou seja, tenho uma carreira já de bastante tempo. Isso consolida uma série de recursos que a gente tem que ter e buscas também. Só que eu sou de uma geração que eu sempre digo analógica, né? Eu sou do tempo, né, do desenho à mão. Somos! Pois é. Somos. Então, o que isso significa? Que para aquela época não existia muito curso profissionalizante para arquiteto. Uhum. Ou tu fazias mestrado, doutorado, enfim, para lecionar, ou então praticamente não existia. No Brasil, não. Aí tu vai começar a ter acesso
fora do Brasil, ou esperar alguma vez que viesse algum professor, alguma outra, enfim, faculdade, fosse fazer alguma parceria para a gente poder ter acesso a algum curso profissionalizante. Sim. Então, nessa situação, apareceu essa oportunidade, que foi uma busca minha, e apareceu a oportunidade de fazer esse curso de Latex Design. Tinha outros cursos. É um curso imersivo, que é um curso, na verdade, de 30 dias, que a gente desenvolve toda a técnica e no final a gente apresenta produto. Tá? É muito interessante. E com base nisso, na verdade, para desenvolvimento desse trabalho, a gente tem que ter alguma certa destreza, né? Eu acho que eu vou me perder. Você tinha que fazer trabalhos manuais, alguma coisa? Então, eu volto ali. Só para complementar, então, a gente fazia o design do produto, era um desenvolvimento de design, e no final a gente tinha que estar o produto pronto. Sim. Porque a gente aprendia... No desenho ou também construído? Construído. Porque esse nome látex, ele me remonta a tinta, a coisas... Borracha, né? Exatamente. Exatamente. Então, é um processo que a gente aprende desde a concepção do uso do material, e no final nós temos que ter o produto final para, vamos assim, avaliar mesmo o nosso desenho. Sim. Então, esses cursos, que são cursos imersivos, são cursos muito interessantes, são muito dinâmicos e muito rápidos. E eles são importantes por quê? Porque, na verdade, como eu falei antes, tinham outros cursos para nós podermos fazer. Só que a opção desse foi para justamente pegar um produto que nós temos como legitimidade brasileira, e o látex a gente tem aqui, inclusive exporta, e é um produto que a gente não ouve muito falar aqui. A gente, nossa, vou ter que ir para a Inglaterra para poder estudar uma coisa que nós temos aqui, porque aqui nós não temos acesso. E isso, na verdade, o que transfere para o trabalho de arquitetura? Tu aplicou aqui alguma coisa? Com certeza. Eu acho que o design, ele tem uma questão do processo, né? De como é que tu consegue construir uma ideia de uma forma, não vou desmerecer a dimensão, mas é uma dimensão menor. Como é que tu consegue desenvolver a ideia, como é que tu consegue produzir, como é que tu consegue chegar no processo final. E isso é muito importante, tá? E paralelo a isso também tem essa questão de comércio, como é que tu consegue dar preço para isso e tudo mais. Então é bem completo, bem interessante. Mas foi um curso que já também não existe mais. Porque a gente não tinha mesmo nessa época, e nem sei se hoje tem, né? A gente sai meio cru, assim, da faculdade, né? E isso como eu digo, foi um curso no século passado. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Mas era a única forma que nós tínhamos, né? Claro. Nós, como arquitetos, de podermos buscar um outro tipo de formação e um outro tipo de referência. Mas, com certeza, a aplicabilidade dele existe na arquitetura, pensando na forma que a gente tem de poder chegar a um resultado final. E o procedimental, ele é igual em qualquer um. Alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. Isso favorece até a criação de um produto para um cliente especial, né? Um projeto especial que esteja se fazendo, pode se ir além. Às vezes, só o fato de conhecer como se faz já é um grande ganho. Com certeza. Eu acho que no momento que tu começa a elencar outros materiais, te abre outras portas. Isso. E essas outras portas, elas te trazem uma felicidade muito grande, porque realmente existe potencial para nós nos desenvolvermos, de nós criarmos, de nós podermos trazer outras informações e não ficar no standardizado. Só o fato, eu digo muitas vezes aqui nesse programa, só o fato da gente sair do Brasil, fazer contato, conhecer outras pessoas, estudar fora. Eu também já estudei próximo de Londres, né? Fiz inglês lá, então é muito bom. A gente conhece pessoas do mundo inteiro. É um reviver é um espírito, é um sopro para nossa alma, e a gente volta com gás, né? Com certeza. Vamos falar sobre Milão, que tu fez um curso muito interessante também. Tu estudou no Politécnico de Milão, é uma universidade italiana estatal de cunho científico-tecnológico, sediada na cidade de Milão, e ela foi estabelecida em 1853 por um grupo de estudiosos e empresários milaneses. Me chamou a atenção isso. Fundado por Francesco Brioschi, um matemático italiano.
Hoje ela é classificada como uma das melhores universidades de engenharia e arquitetura e design industrial na Europa. Fale então sobre essa experiência no Politécnico de Milão, que tu fez Stone Design, no Polidesign, né? Que é foi fundado também pelo Politécnico. Exatamente. Então eu faço esse curso de Stone Design, basicamente porque eles é a essência da alma italiana, né? Trabalhar com pedra. Então, eu acho que o mármore e outras que eles têm lá são excepcionais e eles têm essa tradição. Então, eu fui atrás dessa tradição para eu poder ver o que esse material pode me ajudar dentro da arquitetura. Bacana. Esse curso ainda era na época do Politécnico, ainda no prédio antigo, e depois eu volto para fazer outro curso posterior, mas já no Polidesign, já com outra infraestrutura. Né? Então são 2 momentos que eu estou lá. Esse também do Stone Design é um curso imersivo, dentro do mesmo padrão que fiz na Inglaterra, e depois esse outro já em Milão, mas ainda no prédio antigo, e depois eu volto para outra parte. E tu sentiu muita diferença dessas pedras italianas para as pedras brasileiras, que nós também temos, as nossas, ou até da região aqui, né? Mas claro que, não sei se tu fala só de mármores ou tu fala também de outros. Lá eles falaram, né, de outras pedras, mas na verdade, basicamente é mármore, que é a maior. Mármore Carrara. Todos eles, os rostos, os coloridos, como tramar isso, é que eles tinham e tem, né, tecnologia. Se tu tiver fotos eu vou querer mostrar. Eles têm tecnologias interessantíssimas, né, assim, que hoje já estão mais banalizadas, mas na época, né? Mas também assim essa parte de poder não só recorte, mas de como montar, como combinar, não é tão simples assim. Os encaixes e que tipo de pedra, que parte da pedra pode ser encaixada com outro tipo de pedra. Não é simples, entende? Claro. Tem toda uma técnica para fazer e, claro, reconhecido até por eles, mas já chega direto a parte que tu pode usar para determinado tipo de coisa, a informação. Então, porque tem pedras que são mais macias, outras são mais duras, né, onde tu pode fazer o corte. Nós já fizemos um programa aqui sobre essas pedras geológicas, mas mais aqui da nossa região. E mesmo assim, transferindo para cá, com certeza a gente tem possibilidades infinitas de nós podermos trabalhar com que nós temos ao nosso dispor. A gente tem que ter um pouquinho de criatividade e também um pouquinho de boa vontade, porque às vezes a resposta não é tão lógica, mas a gente vai atrás, a gente consegue. Que ótimo, nós vamos passar também a imagem do prédio do Politécnico de Milão. Eu já estive lá uma vez, é muito bonito, e a gente estimula outros arquitetos também a se especializarem, né? Nós vamos entrar rapidamente, não sei se vai dar tempo para falar tudo agora nesse bloco, mas depois a gente continua, sobre o teu escritório, né? Tem uma palavra que tu usa que é o movimento, que a gente tem escutado muito hoje em dia, né? O movimento, a vida é movimento, né? E o nome do escritório do Clândio é Arte e Movimento, né? O que significa movimento para ti? Como é que nasceu esse termo? Enfim, depois no outro bloco a gente continua falando um pouco mais. Tá bem. Mas por que movimento? Porque o movimento. Porque a minha vida foi sempre o movimento. Eu nunca fui parado. E na verdade isso é uma peculiaridade minha. Eu acho que essa inquietude me faz eu não ficar enraizado. E isso tem um lado bom, que é o lado de nós podermos ter informações e estar aberto a essas informações e poder se expor. Eu acho que se a gente está trabalhando com qualquer coisa, a gente precisa estar aberto a essas coisas, a poder ver, a poder se adaptar. Então o movimento, ele vem dessa não lógica, né, mas também no sentido da não estagnação. Quando a gente faz a faculdade da URGS, ela é uma faculdade que, na minha época, ela tinha um perfil muito modernista.
Sim. Então aquela dureza, aquele traçado, né? Toda essa formalidade nos é passado, a gente começa a ficar levemente engessado. A minha formação em paralelo, eu fiz uma formação toda de interior na França, que para mim ainda eles são os melhores do mundo. Vamos continuar no próximo bloco, que já me fizeram sinal. A gente faz um breve intervalo e continuamos falando então sobre o escritório Clândio Zimmermann. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Olá, quero convidá-los para os cursos livres que eu estou abrindo agenda no meu ateliê Lígia Marques, no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Serão cursos de pintura, poesia, arte, que envolverão técnicas e desenvolvimento da criatividade pessoal. Os cursos estão abertos para pequenos grupos ou aulas individuais. Informe-se no telefone 519-9964-8373. Há possibilidade de mentoria e grupos de estudo. Aguardo a sua inscrição. Vamos lá trabalhar? Um abraço. Há mais de 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais em qualquer região do país, através de ferramentas digitais. Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas. Beto Ferragens, serralheria, vidros temperados, comunicação visual e prestação de serviços. Há 23 anos trazendo inovações tecnológicas para a área de segurança de sua casa, escritório ou propriedade rural. Sacadas em vidro e inox, persianas eletrônicas, box para banheiro, chaves na hora, vidro temperado e portão eletrônico. Beto Ferragens, qualidade indiscutível para a sua obra com o profissionalismo que você procura. Ligue 3233-1845 e 999332171 e faça orçamento. Olá, venho convidá-los para uma exposição de arte em Santiago, Rio Grande do Sul, em homenagem a Caio Fernando Abreu. Ele é santiaguense, natural, né, de Santiago, e vários artistas convidados estarão expondo suas obras nesta homenagem. Será a exposição de 5 a 30 de novembro no Espaço Cultural Estrada Bosco, em Santiago, e os nomes de todos os artistas participantes e da curadoria você pode ver na tela, estão passando então o cartaz e o convite dessa exposição. E eu espero vocês lá. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com o arquiteto Clândio Zimmermann. Clândio, continuando então com a conversa sobre o teu escritório, Arte e Movimento,
Como é que esse nome Movimento te inspira para fazer os projetos de arquitetura? Como é que tu foi formando a tua equipe? Como é que nasceu o teu escritório? Que a gente leva um tempo também para construir as coisas da gente, né? Com certeza, inclusive esse próprio nome, né? Então, assim, foi uma percepção que eu tive que a gente não pode ficar estagnado e que a arquitetura, apesar de ter essa ideia monolítica, na verdade, a gente tem um outro lado que são as pessoas. As pessoas, elas não são tão estáveis. As pessoas precisam ter estímulos. E esse movimento vem por isso, né? Vem por essa força, essa pressão que a sociedade nos coloca de não estarmos nunca estagnados. Profissionalmente também, no sentido que a gente não deve estar parado, a gente tem que estar sempre procurando outras soluções, né? E também existe uma questão mais filosófica, que é a questão do movimento em arquitetura. Porque essa questão do movimento que nós já tivemos o Art Deco, tivemos o modernismo, tivemos o pós-modernismo, ao mesmo tempo entra na contemporaneidade e ele se estagna. E na verdade tudo é contemporâneo. Não, a gente já passou por várias nuances aí e esses movimentos eles são importantes para definirmos novas tecnologias, novas possibilidades, novos critérios, novas estéticas, novas adaptações, enfim, mas acho que, independente do que for, o movimento ele tem uma única raiz, que é o ser humano. E o ser humano nos provoca, o ser humano nos traz e nos empurra, nos traz outras informações para a gente buscar outras soluções técnicas, enfim, e nos empurra para frente. Isso, certo? Os clientes não são iguais, né? Nunca. A própria natureza não é igual, né? É única em si mesmo, então esse movimento diz muita coisa, né? Tem um outro estilo que eu estou tentando lembrar, que Paris é cheia desse estilo nos metrôs, e me fugiu o nome, que era aqueles florais... Art Nouveau, que entra Art Nouveau, aquela coisa belíssima, aí vem o modernismo, então assim, o homem sempre teve nessa dualidade, exatamente, né? Exatamente. Então é importante isso aí, né? É importante a gente não parar, é importante nós sempre buscarmos um aperfeiçoamento e por isso das minhas buscas por cursos que não sejam tão ortodoxos, somente na área da arquitetura, apesar que eu também fiz vários outros, fiz cursos em patrimônio histórico, fiz cursos de patologia construtiva de prédios históricos, fiz na Alemanha, tem outro que eu fiz essa parte de patrimônio histórico em específico, eu fiz no Instituto Catalão de Design e de Patrimônio Histórico. Então, nos dá outras bagagens que ao mesmo tempo não são talvez uma aplicabilidade direta naquilo que nós temos no nosso dia a dia de escritório, mas ela nos possibilita o pensar. E o não ficar parado. Claro, renova aquilo que eu falei no início, renova sempre a nossa alma. E às vezes acontece de dar uma palestra, né, de passar essa informação adiante para alguém, né? Com certeza. Vamos falar um pouco sobre, assim, por exemplo, o arquiteto urbanista, ele tem um amplo espaço de atuação, né, para o exercício da profissão. Em quais áreas da arquitetura e urbanismo o teu trabalho se alarga, por exemplo, quais os tipos de projeto que você desenvolve, que nós temos inúmeros, paisagismo, interiores, né? E que o teu escritório oferece para o teu cliente. Certo. Bom, então eu vou começar pelo excludente. Na verdade, eu não trabalho com paisagismo. Sim, sim, eu só dei um exemplo. Sim, não, estou te falando porque na verdade... chama um colega arquiteto para desenvolver. Exatamente, para desenvolver junto conosco. Assim como a gente chama outros para consultoria em casos específicos, né? Sim. Ou outros profissionais que sejam relacionados da área, como às vezes profissionais na área de engenharia, da área dessas consultorias. Desculpa. Luminotécnico também? De luminotécnico não, luminotécnico eu faço, eu fiz pela Philips ainda, há muitos anos atrás, e continuo ativo nisso, né? E faz uma diferença muito grande em termos projetuais. Mas até mesmo quando a gente está pensando na questão de sustentabilidade, nessas questões, nem sempre a gente tem uma apropriação tão profunda do tema. Então, quando a gente não tem, a gente se calça especialistas, dos especialistas que era para a gente poder como fazer. Na medicina também tem os especialistas, forma-se uma equipe,
né, no claro, escritório. E eu acho que assim, ó, é importante nós termos uma humildade, de nós sabemos que a gente não vai ter condições de saber tudo. A gente pode pincelar, mas a profundidade, a gente precisa de outras pessoas que saibam o seu expertise. Então, eu acho que nós como profissionais, a gente tem que ter essa humildade, nós temos que buscar os outros, os especialistas em arte, os especialistas, sejam em que área for, para que ele complemente o nosso trabalho e o nosso trabalho realmente saia um trabalho com um pouco mais de profundidade, né? Porque nós como arquitetos, nós somos líderes, gestores, né? Nós podemos administrar uma equipe, formar uma equipe, às vezes até para participar de concursos, é assim também, né? Com certeza. Eu gostei também que tu, quando tu me escreveste algumas coisas, que tu faz questão de supervisionar as obras, né? Tu tem inclusive uma empresa que é Arquitetura e Construção Limitada. Por que tu faz questão? Porque eu já tenho assim a minha visão também sobre a obra, eu acho importantíssimo. Eu acho assim, acho que tudo que se resolve em projeto, tudo que se resolve durante o processo construtivo, né, e tem que ser feito em projeto. Sim. Tá? Porém, aí nós temos uma questão de adaptação técnica e tem uma questão de mão de obra. Então, a nossa supervisão ela é importante até para que a gente possa fazer esse refinamento na condução e a gente consiga, às vezes, solucionar alguma situação que apareceu e, ao mesmo tempo, da gente poder direcionar mais corretamente o uso adequado de algum produto ou mesmo, né, o caminhamento que está se dando. Então, ou mesmo porque a gente tem uma percepção do futuro, a gente sabe que lá na frente aquela pincelada que tinha que ter sido feito hoje, ela vai ser importante e não pode ser feita depois. Então, o procedimental é muito importante. Quando eu falo da escola de design, na verdade eu falo sobre isso. Eu falo sobre metodologia, que na arquitetura muitas vezes é passado muito rápido e que a escola de design ele coloca. Tu quer um produto, tu tem que ter processo. E esse processo, tanto da concepção quanto do resultado final, ele vem de tu conhecer toda a parte e de estar presente, né, na execução. Sim. Então, por isso que eu trabalho meu, eu só faço... Só libero se eu estiver próximo dele. Tem a presença do arquiteto, porque tem uma lógica, tem um processo onde é desenvolvido o projeto e depois ele vai ser executado, né? Então essa supervisão é importantíssima, porque acontecem coisas, a vida é movimento e pode acontecer alguma coisa ou que o construtor não compreendeu, né? Algum funcionário da obra e aí tem que... Claro, porque na verdade a gente ainda tem um delay técnico, né, que falta formação na construção civil para todos os níveis. E então eu acho que esse delay técnico, na verdade, a gente tem que suprir com a nossa presença. Infelizmente é isso. Não necessariamente essas pessoas que fazem a construção, eles têm um conhecimento total daquele desenho que nós estamos fazendo, né? Eles não foram para a escola para compreender um projeto. É muito interessante isso, a gente tem que trabalhar mais isso aí, né? Com certeza. Por exemplo, assim, fala para o nosso público quais os cuidados que tu como profissional tem na seleção dos elementos, por exemplo, das imagens, das peças, dos produtos, né? Que tu está sugerindo, que tu está definindo ou com o teu cliente ou para o teu cliente. Como é que tu faz essa relação, como é que tu identifica o que é funcional para o cliente, que às vezes não é só para a estética da obra, é função para aquele humano. Como é que tu enxerga isso? Bom, eu acho que todo o meu processo de estudo é para compreender as pessoas e fazer aquilo que seja mais adequado para aquela situação. Respondendo a tua pergunta anterior, na verdade, eu comecei minha carreira trabalhando com arquitetura de interiores. Começo ainda em Porto Alegre e trabalho muitos anos pós-formatura especificamente com isso. Quando eu venho para Santa Maria, eu comecei a trabalhar com algumas outras coisas, né? Mas o interior não era nem reconhecido como profissão, entende? Então, o que eu percebo assim, é que esse caminho para nós conseguirmos traçar um perfil do cliente é que é muito importante. Primeiro, como é que ele vai usar
o que ele tem, quais são as suas limitações, quais são os seus desejos, aonde é que realmente isso está calçado. Conhecendo isso, a gente vai começar uma seleção de materiais, porque é infinito, né? Então, assim, tanto pode fazer seleção, seja por custo, por cor, por material, por tipologia, por facilidade de manutenção, enfim. Isso tudo vai sendo formatado e a gente consegue chegar numa solução que aquele conceito inicial, que é o projeto inicial ou um conceito que a gente desenvolveu para essa pessoa, para essa família, para essa empresa, a gente consegue realmente implementar. Porque, de novo, né, a cor, mas qual cor, né, para aquele indivíduo, não é só a arquitetura, mas é ele que vai viver ali. Exatamente. E aí existem umas questões mais profundas, né, que aí são técnicas, talvez às vezes nem sejam perceptíveis pelo cliente, mas a gente que tem a técnica, a gente tem que usar. Então, são a ideia da proporção, que isso é arquitetura, né, a questão dos ritmos, das simetrias, de todos esses elementos compositivos que a gente não vai ficar falando isso para todo mundo, mas que eles existem e eles são uma bagagem muito importante para a gente poder fazer um projeto com um mínimo de fundamentação teórica, que isso é muito importante. Tem algum que tu gostaria de citar, algum trabalho, algum detalhe que tu lembre, ou assim, ou até os books que tu participou das mostras, né? Eu participo de mostra há muitos anos, assim, na verdade eu fui perspectivista, eu desenhei catálogo, livro, isso, mas muito lá no início de carreira, e depois a gente evoluiu para os próprios ambientes, e entre outras coisas. Tu fazia croquis, tu desenhava? Eu desenhava muito para livro e também para outros arquitetos, enfim, todo cliente para mim é especial. Não interessa se um trabalho é pequeno ou é muito grande. Como meu trabalho é diversificado, como eu falei, comecei com o interior e depois comecei com muita arquitetura. Na verdade, meu trabalho ele não se estagna numa único formato e numa única escala. Isso é importante, da gente poder transitar por essas essas diferenças, essas escalas, tá? Agora, tem vários projetos que para mim são importantes. Eu acho que sempre os mais importantes são aqueles onde a gente consegue fazer com que as pessoas possam ter uma imersão maior. Tem condomínios, né? Eu fiz aqui em Santa Maria o condomínio Bauhaus, fiz a cidade universitária. São onde as pessoas vão habitar. Entende? Essas relações da pessoa com o espaço, vamos dizer que me provocam bastante. Porque às vezes a gente nem sabe o autor do projeto. No Uruguai tem, né, a plaquinha do autor do projeto, aqui a gente não tem esse detalhe. Clândio, infelizmente já me fizeram sinal para terminar o programa. Eu tinha mais uma pergunta que era a importância da arte e do design para o arquiteto, para ti. E às vezes o nosso cliente tem conhecimento profundo, mas às vezes não tem e nós precisamos ajudá-los, né? Queres encerrar o programa deixando uma mensagem sobre isso? Sim. Olha, a minha vida toda foi em cima da arte, desde casa. Então, eu acho que ela me provoca e o cliente ele tem que sentir isso, que é onde vai estar a diferenciação. Ótimo. Nós estamos numa época de standardizar e nós precisamos da arte, do design, dessas forças que identificam a personalidade do cliente e a gente como veículo, que nós somos um veículo, nós somos um filtro, nós temos que saber conduzir isso para o cliente e ele poder realmente ter coragem, se expor e fazer algo que ninguém nunca tem e sair do formato da formatação. Porque ele nos ajuda bastante, se ele fala, né? Então a arte, ela está aí para isso. É isso aí. E a gente satisfaz o cliente, traz alegria tanto para o arquiteto quanto para o cliente, né? Para aquele que vai habitar ali. Exato. Muito obrigado pela tua colaboração ao programa. Podemos conversar mais vezes, já está convidado a voltar, porque o assunto é largo, né? Exato. Obrigada. Obrigado, eu gostaria de saber, tu é santamariense ou tu é porto-alegrense? Sou santamariense, mas eu saí com 16 anos. Sim, aqui. Depois voltou. Exato. O filho a casa retorna. Exato. Muito obrigado, Clândio. Prazer todo meu.
Estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Se você quer ser um apoiador cultural deste programa, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Dê uma passadinha na minha loja virtual, as peças que ambientam o cenário estão lá para você adquirir. E eu adorei o programa de hoje, assim, eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu espero você nos próximos programas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Quiro Pilates Wellness Center.